não há muito o que se possa fazer por você. Nem as suas orações vão ajudá-lo se você, junto com as suas orações, não estabelecer um diálogo de confrontamento para com a sua própria alma. Como os salmos estão cheios e qualquer boa psicologia humana ensina. Como é o método do Novo Testamento, se é que a gente pode chamar assim, da neutétesis, da confrontação. Quando Paulo diz exortando uns aos outros, ajudando uns aos outros, edificando uns aos outros, a palavra que ele usa originalmente é essa, confrontando, noutétesis. É o que nos coloca nesse face a face que um ajuda o outro, mas aqui é a realidade da consciência, agarrada à fé que não tem nada a ver com emoção, tem a ver exclusivamente com consciência e decisão, dando uma ordem para o próprio ser, dizendo: volta minha alma ao teu sossego. Para com isso, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Há uma evocação da história dele com Deus, da história dele com a fé, da história de espiritualidade pacificada que ele tinha tido até então. Essa é a evocação que ele faz nesse diálogo confrontacional com a própria alma. E aí ele, em fazendo isso, retoma esse achava-me prostrado e ele me salvou, livraste da morte a minha alma. Ele está se lembrando dos grandes livramentos de antes. Aqui ele diz que ele está sob o laço da morte. Agora ele se lembra também de quantas vezes ele foi livrado da morte, dos laços da morte. Por isso, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido. Isso é uma descrição de um tempo contínuo que evoca o passado e reafirma o presente. Ele tem sido generoso para contigo, não te esqueças disso. Ele é quem tem livrado a ti das lágrimas, ele é quem tem livrado os teus olhos das lágrimas e os teus pés da queda. Lembra disso, volta ao teu sossego, determina com consciência que ao invés de ficar prostrado, no verso 9 ele diz: andarei na presença do Senhor. Ele se levanta, ele se põe na terra dos viventes, e não no inferno, não no Seol, não no mundo dos mortos. É uma decisão romper com o mundo dos mortos, andar na presença do Deus da vida. Ele diz: eu cria, isso é passado. Ainda que eu disse estive sobremodo aflito, já passou, não é mais. Eu disse da minha perturbação, todo homem é mentiroso, já passou, não está mais nesse estado. Quando a mera atitude mental começa a mudar, tudo mais vai se desconstruindo. Não que os inimigos se evadam, não que a presença maligna desapareça, não que os atormentadores da vida não deem mais sinal de existência, não. Eles continuam lá, tudo continua lá. O que não continua mais é a minha atitude de entrega, de prostração, de cair na tribulação e na tristeza e de se colocar deitado na agonia, em pânico vencido. Isso é que é enfrentado
por essa consciência de fé e em fé. Quando inicia-se esse diálogo com a própria alma, volta, para com isso. Tu andas em pé, tu és antropos da fé de Deus. Põe-te em pé e anda. E ele diz, andarei na presença do Deus vivente, do Deus, do Senhor na terra dos viventes. Mas é passado, é perturbação antiga. Aí recuperado e saído da cadeia, declarando que tudo isso já tem relação com o passado e que teve o seu poder maior na subjetividade, enfrentando e vencendo a subjetividade e pondo-se em pé. O verso 12 diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Esse indivíduo que tinha caído em tribulação e em tristeza por causa de ameaças, medo, pânico, depressividade decorrente disso, reage em fé, decide se colocar em pé, inicia um diálogo de convencimento da alma que é tendente a aceitar as razões da depressão, as razões do pânico, as razões do medo, as razões dos ameaçadores e do temor em relação a se deixar ameaçar. Quando a gente dá razão a essa subjetividade, ela nos engole vivo, completamente e por inteiro. Ele não tinha as medicinas que a gente tem. Se fosse hoje em dia, esse cara já estava entupido de um monte de coisas. E não iria se levantar, iria ficar morrendo de pena de si mesmo por ter tantos inimigos, e os inimigos iriam deixar de persegui-lo porque ele tinha sido tirado de combate. Os inimigos fizeram... Ah! E ele... Ah! E os inimigos saíram rindo, porque ele caiu no chão, auto-vitimado, coitadinho de mim. Eu não estou dizendo que todos os casos de depressão e pânico são assim, mas eu estou dizendo que uma quantidade expressiva deles são assim. E a gente tem que verificar o que está acontecendo conosco. Você tem que chamar a sua alma de volta, dialogar com ela. Vem cá, senta aqui. Olha o sossego, você nunca viveu nessa aflição, você sempre se submeteu à generosidade de Deus para contigo. E agora, aparentemente vencido esse tempo, na subjetividade no coração, ele entra num outro estado. Ele sai da depressão pela fé, pela evocação da alma quanto a confiar em Deus, e agora isso tudo se transforma pela fé também em gratidão. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Os benefícios de hoje, os benefícios de ontem, os benefícios de amanhã. Que darei? Ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. A conclusão desse indivíduo é que ele não tinha barganhas a fazer com Deus, não tinha absolutamente nada que ele pudesse oferecer a Deus como retribuição, como objeto de troca, ou proposta de troca, ou voto de troca, ou qualquer que fosse a natureza objetiva ou subjetiva da barganha a ser proposta. Ele sabe que não existe nada, que o livramento de Deus é graça, é misericórdia, e toda a participação dele no processo foi com a dimensão superior da consciência, em estado de fé
de confiança no amor e da misericórdia de Deus, dialogar com o esfacelamento emocional dele próprio, da sua alma, da sua nepaz, que é esse ente interior e subjetivo altamente impressionável, aqui designado como minha alma, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Ele descobre que não tem nada a fazer, a não ser beber mais salvação, mais graça, mais confiança, mais fé, mais descanso grato, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Eu não tenho nada, sei que qualquer coisa que eu ofereça não é nada. O que darei? Darei uma boca aberta, darei um coração aberto, darei toda a expansão do meu ser para que a graça, a misericórdia da salvação, que é esse redimir do meu ser por inteiro, cresça, se expanda, toda essa dimensão ganhe aprofundamento, enraizamento infinitamente maior dentro do meu ser.